Fala galera, beleza? Nessa aula vamos estudar a progressão geométrica. Tudo que vamos fazer aqui é muito semelhante ao que fizemos lá na PA, naturalmente com algumas adaptações, já que o padrão existente na PG é diferente do padrão lá na PA. Bom, progressão geométrica é uma sequência onde cada termo a partir do segundo é obtido multiplicando-se o seu anterior, o seu antecessor, por uma constante Q chamada de razão da PG. Então, primeira observação importante: qual a diferença da PG para a PA? Na PA, a diferença entre dois termos consecutivos era constante. Aqui na PG, é o quociente entre dois termos consecutivos que é constante. Ou seja, dividindo qualquer termo pelo seu antecessor, eu encontro a razão. Razão que aqui na PG será representada pela letra Q, que é justamente de quociente. Tá legal? Uma PG pode ser crescente, decrescente, oscilante ou constante, dependendo do valor da razão. Vamos observar alguns exemplos. No primeiro exemplo, a sequência é 3, 9, 27 e assim vai. É uma PG crescente, os termos estão aumentando. E note o seguinte: do primeiro termo para o segundo, o que aconteceu? Para o 3 virar 9, ele foi multiplicado por 3. Então essa é a razão dessa PG. Eu multiplico cada termo por 3 para obter o que vem na sequência. Os termos estão triplicando. Você divide cada termo pelo anterior, chega na razão. Primeiro exemplo, a razão vale 3. Muito bem. No segundo exemplo, a sequência é 4, 2, 1 e assim vai. É uma PG decrescente, os termos estão diminuindo. E olha só que interessante, cada termo é a metade do seu antecessor. Isso quer dizer que a razão é 1 sobre 2. Para reduzir algo à metade, eu multiplico por 1 sobre 2, né? Portanto, a razão no segundo exemplo é 1 sobre 2. Essa PG, então, é decrescente. Isso ocorre quando a razão é maior que 0 e menor que 1, tá legal? No terceiro exemplo, olha só que curioso. Primeiro termo é 1, segundo menos 2, terceiro é 4 e assim vai. É uma PG que chamamos de oscilante, ela fica oscilando termos positivos e negativos. Isso vai acontecer quando a razão for negativa, menor que 0. A razão dessa PG é menos 2. Veja que dividindo o segundo termo pelo primeiro, eu encontro menos 2, né? Menos 2 dividido para 1. E fazendo 4 dividido para menos 2 dá o mesmo menos 2. Então, de fato, é uma PG e a razão é menos 2. Muito bem. E por fim, temos uma PG chamada de constante. Isso acontece quando a razão é 1. Multiplicando qualquer termo por 1, o que vem depois é o mesmo, né? Então todos os termos são iguais, assim como lá na PA existe a PA constante quando a razão é 0, aqui na PG também existe a PG constante quando a razão é 1. E aí veja que interessante, essa sequência ela é uma PA de razão 0 e ao mesmo tempo é uma PG de razão 1. Então existe sequência que é PA e PG ao mesmo tempo, né? Muito bem, qual é o termo geral de uma PG? Como que eu encontro o enésimo termo, o termo que está na posição de número n? Fazendo A1 vezes Q elevado na n menos 1. Lá na PA, você sempre somava a razão uma vez para avançar um termo. Aqui na PG, o que acontece?
você vai multiplicar pela razão uma vez para avançar um termo. Então pensa assim, o A2 é o A1 vezes a razão, beleza. O A3 é o A2 vezes a razão, só que o A2 é o A1 vezes a razão. Então o A3 é o A1 vezes a razão de novo. Multiplicar pela razão duas vezes é a mesma coisa que multiplicar pela razão elevado ao quadrado. Então, se eu quero o A10, né? Vai ser o A1 vezes a razão elevado na 9. Generalizando, a gente chega então nessa equação do termo geral. Assim como lá na PA, também podemos adaptar aqui na PG para usar o termo geral com um termo qualquer no lugar do A1. É só usar sempre essa mesma ideia. Toda vez que eu multiplico pela razão, eu avanço um termo, e aí toda vez que eu dividir pela razão, eu vou retroceder um termo. Então, se eu quero o A15 e eu tenho o A10, eu faço A10 vezes razão elevado na 5, né? Muito bem, então é dessa maneira que a gente vai trabalhar aqui na PG. Por exemplo, numa PG, o terceiro termo é 3 e o sexto termo é menos 81. Calcule o 10º termo. Vamos lá, não sabemos qual é a razão dessa PG. Precisamos dela para poder encontrar o termo que a gente deseja. Então, primeiro passo, obter a razão por meio de dois termos quaisquer que não são consecutivos, né? Porque se fossem consecutivos era só dividir o termo pelo seu antecessor, né? Mas nesse caso, como é que vai funcionar? Bom, eu vou usar os dois termos que eu conheço, o A6 e o A3. Então eu sei que o A6 é igual ao A3 vezes a razão elevado na 3. Partindo do A3 tem que avançar 3 termos para chegar no A6, então o expoente da razão vai ser 3. Beleza, faz a substituição, fica menos 81 igual a 3 vezes a razão que a gente quer determinar, elevado ao cubo. Muito bem. Passa o 3 que está multiplicando, dividindo. Menos 81 dividido para 3 é igual a Q elevado ao cubo. Dessa maneira, fica menos 27 igual a Q ao cubo. Qual é o número que elevado ao cubo dá menos 27? É menos 3, beleza? Menos 3 vezes menos 3 dá 9, vezes menos 3 de novo dá menos 27. Dessa maneira, a razão vale menos 3. Agora, conhecendo a razão, a gente consegue achar o 10º termo, né? Então vamos lá, o A10 é igual ao A6, certo? Vezes a razão, que é menos 3. Já vou colocar direto. Elevado na 4. Do A6 para o A10 tem que avançar 4 termos. Por isso mesmo que eu usei o A6. Se eu usasse, sei lá, o A3, o expoente da razão deveria ser 7, né? E daria mais trabalho calcular a potência com o expoente 7. Então, por isso que eu usei o A6. Beleza, o A10 é igual a menos 81 vezes menos 3 na quarta. Bom, menos 3 ao quadrado é 9. Então é só eu fazer 9 vezes 9 que dá 81. Então fica menos 81 vezes 81. Que vai resultar menos... vamos fazer aqui no rascunho. 81 vezes 81. Fica 8. 8 vezes 8, 64.
fica 6.561. Então, o 10º termo é menos 6.561, tá legal? Bom, pessoal, assim como lá na progressão aritmética, aqui na progressão geométrica, também talvez seja necessário representar 3 números quaisquer em PG. Nesse caso, a ideia é a mesma que a ideia lá da PA. Você pega o termo do meio para ser o x, um número qualquer. Dessa forma, o termo seguinte é x vezes q, x vezes a razão, e o anterior é x sobre q, x dividido pela razão. Lembre que multiplicando pela razão avançamos um termo e dividindo pela razão a gente volta um termo. Então assim representa-se 3 números em PG. Beleza, e para terminar essa aula vamos falar sobre a soma dos termos. A soma dos n primeiros termos de uma PG é igual a A1 vezes Q elevado na n menos 1 dividido por Q menos 1. Você precisa do primeiro termo, da razão e da quantidade de termos que estão sendo somados, ok? Vamos entender de onde vem essa fórmula. Seguinte, eu quero calcular essa soma A1 mais A2 mais A3 e assim vai até o AN, certo? É a soma dos n primeiros termos. Ok. Essa equação aqui vou chamar de equação 1. A partir dela, vou encontrar uma nova equação multiplicando os dois lados por Q, pela razão. Então fica Q vezes S de N igual, bom, multiplicando o segundo lado pela razão, o que acontece, né? A razão vai multiplicar essa soma toda, tenho que fazer a distributiva. Então a razão vai multiplicar cada um dos termos ali. Fazendo a razão vezes o A1 dá o A2, a razão vezes o A2 dá o A3 e assim vai. De modo que lá no AN-1, a n-1 vezes a razão dá o AN. E o AN vezes a razão eu vou deixar desse jeito mesmo, AN vezes a razão, ok? Essa é a equação 2. Agora nós vamos fazer a equação 2 menos a equação 1. Então, fazendo equação 2 menos equação 1, o que vai acontecer? No primeiro lado da igualdade fica Q vezes S de N menos S de N. Colocando S de N em evidência, S de N multiplica Q menos 1. Tá legal? No segundo lado da igualdade, olha só que interessante, vai acontecer um cancelamento de termos, né? Eu vou pegar A2 menos A2 da equação de cima, vai zerar. Esse A3 com o A3 da equação lá de cima vai zerar. E assim por diante. De modo que o AN vai cancelar com esse AN também. E esse AN menos 1 foi cancelado com o termo anterior aqui de baixo, né? Então, o que sobra? Sobra o A1 na equação de cima e o AN vezes Q na equação de baixo. Então, é AN vezes Q menos A1. Pronto, agora eu só preciso substituir esse AN pelo termo geral, né? Então, como a gente sabe, o AN é igual a A1 vezes Q elevado na N menos 1. Então, olha só, S de N vezes Q menos 1 vai ser igual a A1 vezes Q na N menos 1. É o termo geral que eu coloquei no lugar do AN.
Só que tudo isso está sendo multiplicado por Q, e aí tem o A1 subtraindo ali, né? Muito bem. Então agora vai ficar o seguinte: Q na n menos 1 vezes Q é Q na n. Conserva a base e soma o expoente, né? Então olha só. S de n vezes Q menos 1 é igual a A1 vezes Q na n menos A1. Agora é só colocar o A1 em evidência. A1 multiplica Q elevado na n menos 1 e você passa esse Q menos 1 dividindo, vai chegar exatamente na fórmula que a gente tem aqui, tá legal? Então, essa é a fórmula que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma PG. Bom, então o que a gente viu aqui é para somar uma quantidade finita de termos. Mas existe uma situação específica na PG onde a gente consegue, por incrível que pareça, somar infinitos termos. Isso é possível quando a razão está entre menos 1 e 1, tá bom? Entre menos 1 e 1, você soma os infinitos termos da PG e essa soma converge para um valor. Lá na matemática do ensino superior, é mais fácil de entender por que isso acontece, tá? Lá na parte de séries, mas só para você ter uma ideia, imagina o seguinte: imagina que a razão é 1 sobre 2, então os termos vão reduzindo à metade, né? Então o que acontece? Os termos vão ficando cada vez mais pequenos, de modo que chega uma hora que eles não interferem tanto para essa soma, né? Então a soma acaba convergindo para um valor, é mais ou menos isso. Então a soma dos infinitos termos de uma PG, quando a razão está entre menos 1 e 1, é só nessa situação que a soma infinita converge para um valor, tá? Essa soma é o A1 dividido por 1 menos a razão. Então, só precisa do primeiro termo e da razão para calcular. Bom, é só a gente pegar a fórmula que dá a soma dos n primeiros termos e imaginar que esse n cresce infinitamente. Então, é o seguinte, ó, se a razão está entre menos 1 e 1, quando eu elevo essa razão a um expoente muito grande, que tende a infinito, que a gente diz, o resultado dessa potência é um número que tende a zero. Imagina que o expoente vai aumentando cada vez mais. Como a base da potência, que é a razão, né, está entre menos 1 e 1, o resultado da potência é cada vez menor. Então esse Q elevado na n tende a zero. Então sobra A1 vezes menos 1, fica menos A1 sobre Q menos 1. Aí a gente chega no A1 sobre 1 menos Q, tá certo? Ok, para terminar, um exemplo, calcule a seguinte soma: 2 mais 2 ao quadrado mais 2 ao cubo, e assim vai, mais 2 na quarta, mais 2 na quinta, até 2 elevado na n. Olha só que soma curiosa, né? Note que as parcelas dessa soma formam uma progressão geométrica, né? É uma progressão geométrica de razão 2. Para obter o termo seguinte, eu multiplico o anterior por 2, né? Então é uma PG onde o primeiro termo é 2 e a razão é 2. Como é que fica essa soma? Então olha só, o primeiro termo é 2, a razão Q é 2. Como eu estou somando até o 2 elevado na n, então eu estou somando justamente os n primeiros termos. O n é o próprio n, né? Então fica 2 na n menos 1 sobre a razão menos 1. Então 2 menos 1, que é 1. Fica o próprio numerador ali, né? Portanto,
essa soma é igual a 2 vezes 2 elevado na n, é 2 elevado na n mais 1, e 2 vezes menos 1 é menos 2. Pronto. É 2 elevado na n mais 1, menos 2. Você pode fazer o teste. Se o n for 1, olha só o que acontece. Fica 2 ao quadrado, que é 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Ou seja, é o primeiro termo, né? Se n é 1, pega só o primeiro termo. Se n for 2, é a soma dos dois primeiros. Teria que dar 4 mais 2, que é 6. Vamos conferir? Ó, se n é 2, fica 2 elevado na 3, que é 8 menos 2, 6. Funciona certinho, né? Então aqui você tem a soma dos n primeiros termos daquela sequência lá.